do Mário Bering, a versão dele. Certo. Ô, Luiz, e essa questão do rito Adoniramita, né? Então nós temos o rito Adoniramita do Grande Oriente do Brasil. Sim. E temos também o rito Adoniramita, que é o mesmo, basicamente o mesmo. Existe uma pequena diferença ali de circulação e pouca diferença da Comab. Certo. Né? O rito da Comab, ou seja, o Adoniramita da Comab, ele mantém ali os 13 graus. Né? Isso falando dos graus simbólicos. Certo? O rito Adoniramita do Grande Oriente do Brasil, ele foi para 33 graus. Como que houve essa divergência? Não uma divergência, mas essa escolha, essa opção. Né? Vamos sair do 13 para o 33. Ali foi uma situação que teve o Ailton Menezes, né? Isso aí aconteceu em 1973, na verdade, né? Então esses ritos, eles vinham vindo, perdão da redundância, né? Eles vinham vindo lá, eles vieram, né? dessa carta, né? Os ritos que eram trabalhados na Europa começaram a ser trabalhados aqui. Quando chegou, nós tivemos, cada um vai ter uma história, mas se fundou nessa instituição uma coisa que chamava Colégio dos Ritos, né, que na verdade era um departamento dentro do Grande Oriente do Brasil que tratava do rito Adoniramita, do rito moderno e do rito escocês antigo e aceito, que depois vieram se separar e se tornar, na verdade, o Supremo Conselho de Montezuma, né, como nós temos hoje o Supremo Conselho lá de Jacarepaguá, daí depois acabou se tornando lá o Supremo Conselho de São Cristóvão, né, que é mais ligado, o Jacarepaguá é mais ligado ao pessoal da Grande Loja, São Cristóvão mais ligado ao pessoal do GOB, e daí tem os Supremos Conselhos Estaduais, né, como o Supremo Conselho do Rito Escocês do Paraná, aqui, que é ligado ao pessoal daqui do GOP, né, e assim nós temos nos 27 estados, vamos pôr assim, de forma geral. Então o Brasil é o lugar, por exemplo, que tem mais Supremos Conselhos do mundo, do rito escocês. E daí foi indo, né? O negócio foi indo, né? Houve essa questão, essa história, assim, super resumida que eu falei aqui do rito escocês, né? Mas nós tivemos a situação do rito Adoniramita, que surgiu lá não é Supremo Conselho, isso daí era um muito excelente capítulo dos Cavaleiros Noaquitas, muito excelente capítulo dos Cavaleiros Noaquitas, né, que vinha daquela tradução, que eu não sei, cara, os caras não leram o original, velho. Quando a gente pega, né, nós temos um cânone, né, na maçonaria adoniramita, que é, traduzindo, né, compilação preciosa, né, escrita, compilado. Você veja o que eu falei, nada aconteceu de uma hora para outra. Nós pegamos, o que nós entendemos do rito adoniramita na sua essência? Nós entendemos que a maçonaria, primeiro, passou da Inglaterra para a França, e lá teve um boom de ritualísticas. Um boom de ritos, um boom de sistemas maçônicos, né, e um boom de graus. Um desses foi o Adoniramita. O primeiro documento base, nós temos lá o Catecisme de Franc-Maçon de 1740. Nós tivemos a Síntese Escocesa, de 1740 a 1760. Nós tivemos a Grande Loja Escocesa, cujo o herói era o Adoniram, certo? Então isso é muito antes. Só que nós temos o cânone do rito Adoniramita, na verdade, somente em 1781, 82, que foi o Requiem Précieux de la Maçonnerie Adoniramite, que possuía lá o grau aprendiz, companheiro, mestre e mestre perfeito. Né? E daí, até tinha te comentado que eu tenho a versão lá de 1783, lá da compilação, que daí trazia os outros graus, né, que fazem parte do sistema completo, que era o grau dos eleitos, né, que seria a divisão. Você vê, eleito dos 9, eleito de Perignon, eleito dos 15, daí aprendiz arquiteto, companheiro arquiteto, mestre arquiteto, cavaleiro da espada, Rosa Cruz. E daí tinha, aqui o Guilhermão o Guilhermão sabia o que estava fazendo. Quem que era esse cara? Né? Primeiro ele escreveu aqui no grau Rosa Cruz, que seria o Nec Plus Ultra. Nec Plus Ultra quer dizer, a partir desse ponto nada existe. Né? Só que ele colocou uma curiosidade, que era um outro movimento que acontecia lá na Alemanha, que era o sistema Noaquita, que era um sistema que, na verdade, tem na Inglaterra também, mas veio da Alemanha, na verdade, que trocava o herói da lenda de Irã para Noé.
Caramba. Ou de Adoniram, e ele pôs como curiosidade. Isso daí está no manuscrito de 1764, que chama Le Plus des Altos Graus de la Maçonnerie. O segredo dos altos graus, o segredo Le Plus, né? além dos altos graus, do segredo dos altos graus da maçonaria. É um manuscrito que traz completo todo esse sistema, né? Que foi absorvido pelo Saint-Viateur, né? Que foi o Louis Guillemot de Saint-Viateur, que compilou, quer dizer, ele não é o criador, ele compilou a história. Ele foi o cara que pegou uma coisa que estava acontecendo, opa, deixa eu ver esse troço, vamos organizar. E daí, por que ele fez isso daí? Porque existia, por exemplo, tinha sido feito anteriormente uma coisa que chama Príncipe do Real Segredo lá, que era tipo uma espécie de um Supremo Conselho, dos Príncipes do Real Segredo, né? Que é a base do rito de Heredon, com 25 graus. Né? Então, eles haviam organizado um sistema do grau 4 ao grau 25, que é a raiz do sistema escocês. Esse sistema, na verdade, ele veio da síntese escocesa, dos graus de mestre escocês, mestre secreto, mestre perfeito, que vieram dessa síntese, né? Que traziam aquela história da construção do Templo de Salomão. A partir disso daí se criou, né, o rito de perfeição, né, que foi inaugurado, entre aspas, em 1758, só que a documentação que nós temos oficial, a primeira, seriam os manuscritos de Andrew Frank. Esses manuscritos são de 1783. Então, uma coisa que estava acontecendo lá atrás foi, na verdade, codificada, ou melhor estruturada, ou escrita muitos anos depois. No rito adoniramita acontecia a mesma coisa, né? E no rito moderno, o rito adoniramita, né? Um adoniramita, a coisa mais ridícula que existe dentro da maçonaria, que eu já vi acontecer, né? É um adoniramita tecer qualquer tipo de crítica com um praticante do rito moderno e vice-versa, porque esses dois sistemas são, que nem a gente fala assim no bom português, cu e calça. São muito parecidos. São muito parecidos, né? No melhor dos sentidos, né? Cu e calça no melhor dos sentidos. Unha e carne, né? Para ser um pouco mais elegante. Mais elegante, aristocrático, né? Então, mas esses dois sistemas são muito parecidos. E daí para entender o rito adoniramita, tem que entender o moderno. Então, o que aconteceu com o rito moderno? Era um desenvolvimento de uma coisa totalmente desorganizada lá na França, desde o começo, né? Então, a ideia do Alexandre Rottier de Montalvo justamente era sintetizar o que estava acontecendo de melhor. E daí ele chamou uma coisa que chamava Câmara dos Ritos, Grande Capítulo Geral da França, né? Que foi um chamado feito a 7 capítulos Rosa Cruzes, né? Daqueles lugares que eu te falei lá, de Paris, Montpellier, leste de Marselha, Toulouse, né? Entre outros lugares que existiam ali, existiam capítulos Rosa Cruzes, porque hoje nós temos as coisas muito bem definidas, né? Antigamente não era assim. Hoje nós temos, por exemplo, a maçonaria separada em simbolismo, né? Que é a grande massa da maçonaria no simbolismo, grau 1, 2 e 3, e nós temos os Supremos Conselhos. Mas antes não era assim. O Grande Oriente, eu posso estar falando bobagem aqui, mas o Grande Oriente deixou de ser uma potência mista no sentido de ter graus simbólicos e superiores, eu acho que foi em 1951, se eu não me engano. Era todo. Era tudo, tinha tudo, cara. Você entrava numa loja, a loja tinha tudo até lá em cima. Você entrava, vamos dizer assim, fazendo só para entender, você entrava numa loja do rito escocês, você via até o 33, velho. Os sistemas começaram a se organizar melhor a partir de Charleston, 1801, né, do Supremo Conselho de Charleston. Que nesse conselho, para quem não sabe, também são 5 conselhos que formam um. Caramba, é muita coisa. Cara, começando a entrar nessas estruturações ali, mas voltando ao rito adoniramita, que é a discussão que todo mundo, os caras não sabem de nada, né? É só ler a história, cara, ler o troço lá, cara, né? Então você veja, o Alexandre Rottier de Montalvo, ele chamou o grande capítulo geral da França, que foi chamado um grupo de estudos para desenvolver o rito moderno. Cara, esses caras fizeram a melhor coisa que eu já vi na vida, de sistema maçônico. Assim, um sistema muito... a ideia deles era sintetizar o que a maçonaria trazia de melhor,
o que mais estava sendo praticado, quais eram os graus, o que estava acontecendo, né, de melhor na maçonaria, que era uma coisa assim interessante, porque lá naquela época era um rolo desgraçado que eu já vi, naquela síntese escocesa você pegava lá, mestre escocês, mestre príncipe escocês, cara, era o mesmo grau, às vezes trabalhava a mesma coisa com nome diferente, uma zoeira, velho. Então os caras quiseram organizar essa parada, sim. Certo? E daí, cara, foi fantástico, porque daí em 1785, eles trouxeram um trabalho, né, que foi a síntese do que a gente conhece como rito moderno, que é o aprendiz, companheiro e mestre do simbolismo, beleza, ali não mexeu, mesma estrutura, só que daí você tem os eleitos escoceses, cavaleiro da espada e rosa cruz. Uhum. Depois se criou o grau Kadosh, que é o grau 8 lá do rito moderno, e o grau 9, que é o príncipe da sapiência. Né, que é uma coisa brasileira daí, né? Certo? Mas os caras montaram o sistema, certo? Perfeito. E daí se você pegar o Requiem Précieux de la Maçonnerie d'Ornamento em 1783, que é a primeira vez que apareceu o sistema adoniramita, nesses graus, além do grau, que lá no primeiro era aprendiz, companheiro e mestre perfeito. E depois, o segundo volume, quando trouxe todo a ênfase, se você pegar aquele símbolo mais conhecido do rito adoniramita, né, da compilação, você vai ver que são os graus do rito moderno. Então, ele acabou aproveitando, né? E até ele explica, se você pegar o simbolismo ali daquela figura, não tem muitas figuras no livro, mas uma que é emblemática e todo o maçom adoniramita conhece, né? Que tem lá o Stekna, por exemplo. Stekna quer dizer cordeiro de pé, é uma corruptela de uma palavra, né? Que quer dizer cordeiro de pé, né? E ali ele explica que o Stekna, né? Ele é o cordeiro, né, sentado no livro dos 7 selos, e que cada um dos selos representam os graus da maçonaria. Que graus da maçonaria são esses? Aprendiz, companheiro, mestre, eleitos escoceses, cavaleiro da espada e rosa cruz. 7. O que aconteceu no sistema adoniramita original? Eles desdobraram e abriram lá o sistema dos eleitos, né? Que seria eleito dos 9, eleito de Perignon, eleito dos 15, aprendiz arquiteto, companheiro arquiteto e grão-mestre arquiteto. Aí você tem 12 graus. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão.